Olá, estamos aqui hoje na nossa Banja, encontros com as literaturas africanas de língua portuguesa. Temos o prazer de receber o professor, pesquisador, ensaísta Nazir Ahmed Khan, da Universidade de Barcelona. Muito obrigado, Nazir, por aceitar o nosso convite. Obrigado eu, Anelita, um prazer. É um prazer fazer parte desse programa que tem sido construído com muito afinco e com muita lucidez também, considerando todos os convidados que por aqui passaram, e é uma honra estar entre eles, né? Nessa lista selecionada pelo seu critério, pelo seu dedo tão acertado. Muito obrigado. Nazir, querido, vamos começar falando, então, não é, sobre o seu livro, não é? O campo literário moçambicano. Enfim, gostaria inicialmente que você nos colocasse essa questão do campo, não é? O conceito de campo com o qual você trabalha nesse seu livro. Sim, é um conceito que parte naturalmente dos estudos históricos, podemos dizer, de Pierre Bourdieu, naturalmente adaptados para um contexto muito diverso daquele que foi observado pelo teórico francês. Eu tenho trabalhado com esse conceito para lidar com objetos muito singulares e com obras e com trajetórias literárias muito específicas, como as de Angola ou de Moçambique, sobretudo, e parto de alguns elementos, entretanto, trabalhados por Pierre Bourdieu, sobretudo essa noção ampla, mas, naturalmente, devo, para lidar com um contexto tão diverso, fazer alguns ajustes que, nesse meu livro, eu tento explicar. Um deles tem a ver com o fato de, ao contrário do que se passa nas literaturas escritas, cuja instituição é mais consolidada, há mais tempo consolidada, como é o caso da francesa, por exemplo, no caso moçambicano, teremos que ter sempre em conta um conjunto de fatores que tornam a apreensão, a apropriação desse universo mais desafiadora, se pudermos hierarquizar os desafios, obviamente. No fundo, o que eu quero dizer é que não podemos aplicar de maneira indiscriminada os mesmos elementos que foram aplicados no contexto francês. Um deles tem a ver com a dimensão ou a questão da circulação dos bens literários. No caso francês, essa circulação se dá de uma maneira naturalmente distinta daquela que podemos verificar em Moçambique. Outro elemento tem a ver com a recepção. Naturalmente, em Moçambique, a literatura produzida desde meados do século passado é consumida fundamentalmente, embora não exclusivamente, é consumida fundamentalmente fora de Moçambique. É óbvio que em todos esses anos houve alterações e não podemos definir todos esses momentos pelos quais passou a antiga colônia portuguesa, a jovem nação moçambicana, não podemos definir de maneira rápida ao mesmo tempo. Portanto, mas há um dado que talvez atravesse todo esse conjunto, todas essas temporalidades, e que tem a ver com uma recepção multilocalizada. E aqui entra naturalmente o Brasil como grande espaço de recepção da literatura moçambicana, e fundamentalmente nos últimos 20 anos, a literatura moçambicana no Brasil hoje é recebida a níveis quantitativos e qualitativos similares aos da literatura angolana ou da literatura cabo-verdiana. Eu penso que, inclusive, há mais textos críticos no mundo universitário direcionados a Moçambique do que a Cabo Verde, por exemplo.
E, ao mesmo tempo, nas livrarias encontramos muitos textos, cada vez mais, desse país que está situado entre muitos outros do Oceano Índico, entre universos muito diferentes e diferenciados entre si. É um país que está situado entre uma imensidão de línguas, a começar pelas próprias línguas nacionais, mas que, no fundo, no que se refere ao universo da língua portuguesa, está isolado no Oceano Índico. E, portanto, a partir dessa posição geográfica e de uma série de especificidades históricas, apresentam um tipo de proposta, ou vários tipos de propostas literárias, que de alguma maneira, a singularizam. E, finalmente, é esse o ponto que me interessou, a singularidade desse universo literário no que se refere ao plano da representação, da experimentação, da expressão literária. No fundo, é disso que eu trato de maneira mais enfática nesse livro. Como esses autores, como se estivessem num campo, ocupam diferentes posições precisamente porque internamente oferecem propostas muito diferentes e, às vezes, complementares. Ok. Você articula 3 conceitos, não é? O conceito de tradução, o de espaço e o de ensílio. Poderia detalhar o modo como você opera cada um desses conceitos, Nazir? Bom, eu começo pelo último, que eu penso que é o mais... Se fosse possível hierarquizar, todos se dependem, todos se entrelaçam, mas eu penso que o ensílio seria, digamos assim, a novidade que eu tento apresentar nesse livro. O ensílio, no fundo, é um neologismo inventado pelo poeta, ensaísta, escritor uruguaio Mário Benedetti, que tentou, para o contexto dele, interpretar a condição de certos indivíduos que, vivendo no país, vivendo na terra, experimentavam a situação do exílio. Portanto, estamos falando de uma espécie de exílio interno. E isso se dava porque o exílio, normalmente, opera, sobretudo, com um conceito espacial. A pessoa exilada transita de um espaço para outro. A partir desse movimento, deverá lidar também com as discrepâncias temporais. Normalmente, o exilado sai do país, mas não sai do tempo daquele país. E vive numa espécie de desequilíbrio, porque ele reinventa ou tenta conceber o país que deixou, ou a terra que deixou, a partir da mesma temporalidade, daquela mesma temporalidade, e raramente se encontra em sintonia no que se refere ao tempo. E quando não estamos em sintonia temporal, todos os mal-entendidos também se engendram, não é? Eu penso que a condição fundamental para o entendimento de uma questão é o equilíbrio temporal entre duas pessoas, ou entre a pessoa e o objeto de desejo, etc. Nesse caso, o exílio interno vai operar com esses 2 elementos, a categoria espacial, por um lado. O exilado, ele não precisa sair da terra para se sentir ou para experimentar essa condição de exílio. E, por outro, com a dimensão temporal. Por que esse conceito é importante para entender a literatura moçambicana e o escritor moçambicano ou a escritora moçambicana? De fato, esse conceito pode ser lido por 2 ângulos. Pelo ângulo da produção literária, nós observamos que o escritor ou a escritora moçambicana vivem em pequenas ilhas. Eles raramente se comunicam entre si.
não encontramos, ao contrário do que se passa em outros territórios literários, como aconteceu, inclusive, no Brasil, ou em Portugal, ou na França, ou em Angola, para dar um exemplo africano também, ou na África do Sul, não encontramos hoje, e sobretudo dos anos 90 para cá, a tendência para os escritores se agruparem e discutirem entre si os problemas da terra e o problema literário, não é? Como reinventar a terra a partir da literatura. Não há notícia desse encontro. A ideia que dá é que cada escritor propõe uma leitura, uma interpretação da terra a partir de suas próprias obras, mas sem um contato e sem uma noção de coletivo que, em vários outros contextos, abriga o fenômeno literário. Portanto, muitas vezes, e de fato esse é um fenômeno que tem sido intuído por vários pensadores que se debruçam sobre o caso moçambicano, e eu penso, por exemplo, em Antônio Cabrita, um poeta, crítico, enfim, escritor, ensaísta português radicado em Moçambique. Ele tem uma leitura muito acutilante, não é? Uma síntese muito precisa sobre o fenômeno. Ele dizia que, ao contrário do que se dava nos anos 80, o escritor moçambicano hoje encontra o seu par, sem querer, no máximo, num dentista, ou então no aeroporto. Mas qualquer um deles que se encontra no aeroporto vai para rumos diferentes, porque estão envolvidos em redes transnacionais também, normalmente, muito diferentes. Portanto, por um lado, temos o escritor que vive mais ou menos isolado do seu par, não é? Com quem poderia estabelecer um diálogo, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista social, ele se distancia de dois grandes elementos que são, ou de dois grandes grupos que são protagonistas nas próprias obras que escrevem. O poder político, por um lado, eles estão muito distantes desse universo e reiteram o desejo de distanciamento desse universo. O universo político é, de fato, uma espécie de grande adversário das obras que constroem. E o universo, digamos assim, do povo, não é? Para recuperar uma categoria menos em voga hoje em dia, inclusive no espaço da crítica literária. E o povo é aquele universo que eles tentam recuperar em suas obras, que eles tentam inscrever em suas obras. A população mais marginalizada, enfim, os indivíduos que são absolutamente espezinhados pelos poderes políticos. Raramente encontramos na literatura moçambicana uma representação do próprio universo ou da própria condição social do escritor. Portanto, também no plano da escrita, esse escritor está no plano da representação, esse escritor se encontra, digamos assim, fora do lugar, fora do espaço que ele procura oferecer como uma interpretação do país. E, finalmente, observando o herói, o protagonista, ou as protagonistas, as personagens principais dos romances moçambicanos, encontramos em toda a diversidade da ficção moçambicana uma tendência, digamos assim, um elemento aglutinador. Esse protagonista normalmente vive também isolado. É muito difícil encontrar, eu não me lembro de nenhuma narrativa ficcional moçambicana em que o protagonista, convivendo com o conflito, que é o motor de qualquer literatura, obviamente, convivendo com o conflito de maneira isolada, ele está sempre sozinho, acaba por se isolar, o destino dele é um isolamento ainda mais visceral.
e esse segundo grau de isolamento é procurado ou então é uma espécie de destino político com o qual ele se depara. Portanto, a ideia do exilado interno, da figura distanciada da terra, que nesse caso não significa um desapego à terra, mas sim um desapego às figuras que governam a terra, é transversal na literatura de autores tão diferentes, não é? Cujas propostas são tão diferentes como João Paulo Borges Coelho, Paulina Chiziane, Aldino Muyanga, Minha Couto, Luiz Carlos Patraquim, enfim, Ungulane Bacacossa, etc., etc. Portanto, o destino dessas figuras será sempre um destino de isolamento. Quanto ao espaço, de maneira muito, muito resumida, o que eu procurei nesse livro, o que eu procurei fazer nesse livro foi precisamente identificar alguns espaços que singularizam a experiência literária moçambicana. Alguns espaços que são objeto de reiterada visita literária por parte dos escritores. E aqui, naturalmente, e é uma singularidade, digamos assim, natural, porque estamos falando de especificidades geográficas e históricas, não é? Quando pensamos na ilha de Moçambique, que estabelece uma ponte, nem sempre harmônica, ou quase nunca harmônica, com o mundo com o mundo asiático e indo-oceânico, a ilha de Moçambique como uma espécie de metonímia de toda essa história carregada de contatos e de embates. O mundo do Oriente, quer dizer, como o Oriente Asiático, países como Paquistão, Japão, China, etc., Arábia Saudita, como todos esses países são incorporados nas narrativas ficcionais, criando um elemento distintivo. Se, por um lado, é natural que Moçambique inscreva todos esses territórios em sua literatura, por outro lado, é realmente fascinante observar como em outras literaturas do Oceano Índico isso não ocorre. É raro haver um escritor da Ilha Maurício que represente, quer dizer, é excepcional, que represente outro território que não seja a Ilha Maurício. É raro um escritor de Madagascar que represente outro território que não seja o de Madagascar. Embora isso aconteça, mas não com a mesma intensidade com que se dá em Moçambique. E penso eu que Moçambique, nesse quadro, no quadro indo-oceânico, mas também, de alguma maneira, no espaço de língua portuguesa, das literaturas de língua portuguesa, configura-se como um dos territórios literários mais cosmopolitas, incluindo aqui Portugal e Brasil. Não é? Porque é a literatura que mais incorpora territórios internacionais. Dentro desse mapeamento da representação do espaço, elegi também a cidade de Maputo como problema, não é? Maputo como um problema que aparece na literatura muito tardiamente, ao contrário do que se dá com outras capitais mundiais, como Luanda, Antananarivo, Paris, Rio de Janeiro, não é? Se quisermos, a cidade de Maputo aparece, enfim, de maneira concreta, adquirindo um protagonismo similar ao dos protagonistas apenas no século XXI. Ela é representada antes, mas não com a dimensão de cenografia com a qual aparecerá depois no século XXI. Mas sim apenas com uma dimensão, digamos assim, de cenário. Ela apenas ambienta, de vez em quando, algumas narrativas. Enfim, entre outros espaços que eu fui selecionando a partir da leitura de todo esse corpus, para finalmente chegar a esse terceiro grande conceito, que é o da tradução. No fundo, a experiência desses escritores nos pode informar o seguinte, que a prática da escrita em Moçambique, de alguma maneira, pode se aproximar da prática do tradutor. Por quê? O tradutor sempre lida com o conflito de se deparar com duas línguas, não é? Com dois universos
por vezes muito distantes, tentando estabelecer uma ponte, um chão de comunicação entre esses dois universos distantes. Isso se dá, de alguma maneira, com os escritores, não apenas moçambicanos. Aqui não é uma especificidade moçambicana, mas sim uma especificidade dos países de formação colonial e das literaturas que ali são construídas. Devido ao fato de esses escritores não terem um universo de recepção de leitores estabelecido em seus países, pelo fato também de terem, de alguma maneira, que contemplar o leitor internacional em suas propostas, eles lidam com esse grande desafio de escrever sobre uma realidade que lhes é muito próxima para um leitor que se encontra muito distante. E, nesse sentido, ele se depara com o mesmo problema do tradutor. Portanto, a tradução como um conceito e como método para o escritor, no fundo, ele tem que lidar com o método, ele tem que trabalhar com o método do tradutor, pensando sempre nesses dois universos com os quais ele trabalha, ou nesses muitos universos com os quais ele trabalha, e não tanto como prática, obviamente, porque ele está trabalhando sempre com a mesma língua, a língua de produção, que no fundo é a mesma que a língua de recepção. Portanto, esses 3 conceitos que você localiza muito bem seriam os conceitos norteadores, não é, da minha proposta, da minha tentativa de aproximação à experiência, à vida literária moçambicana. Sim, Nazi. Uma questão muito estruturante, digamos assim, não é? Ou bem estruturante, do seu argumento no livro O Campo Literário Moçambicano, que tem edição aqui brasileira pela Capulana, não é? Então, um traço, né, do seu extraordinário arcabouço teórico ali é exatamente a perspectiva dos estudos pós-coloniais, não é? Você poderia sumariar aqui, em relação às literaturas africanas, de um modo geral, e à literatura moçambicana em especial, qual é a produtividade hoje dos estudos pós-coloniais para essas literaturas? Bom, é uma pergunta muito interessante, de difícil resposta, ou melhor, de múltiplas respostas possíveis. Os estudos pós-coloniais como tal, como estudos que foram criados em departamentos de língua inglesa nos Estados Unidos e que tiveram uma grande penetração ao mesmo tempo na Inglaterra, nos mesmos anos 80, e que se disseminaram rapidamente nas décadas seguintes para contextos insuspeitados, chegando tardiamente nos espaços de língua portuguesa, primeiro em Portugal, depois no Brasil, eles não são propriamente, como dizer, objeto de uma atenção constante no continente africano. E eu falo aqui do continente africano, e eu me restrinjo, por enquanto, aos espaços de língua portuguesa, porque mesmo essa recepção desigual e, por vezes, até desinteressada que se dá dos estudos pós-coloniais na África, ela não é uniforme. Mas nos espaços de língua portuguesa é comum observarmos, inclusive, um certo desdém dos intelectuais para com os estudos pós-coloniais, porque muitas vezes, quer dizer, há múltiplas críticas que se fazem a esses estudos, e não caberia aqui inventariá-los, mas muitas vezes esses pensadores
que vivem em espaços não europeus, não ocidentais, muitas vezes eles não se sentem contemplados pela mirada pós-colonial, sobretudo da teoria pós-colonial. Digamos assim, de uma maneira muito sintética, para eles, para esses intelectuais africanos, o mundo em que eles vivem, no qual eles se situam, são muito mais complexos do que aquilo que a própria teoria pós-colonial prevê. Mas, enfim, há muitos estudos também, não é, que elogiam, que fazem um grande panegírico aos estudos pós-coloniais, e há outros que contra-atacam. Portanto, e aqui reside uma parte da força dos estudos pós-coloniais. Ela está sempre sendo comentada de alguma maneira. Ela, além de ser muito utilizada em teses, em dissertações, em estudos monográficos, a própria reação contra os estudos pós-coloniais, vindas muitas vezes do Sul, alimenta o poder simbólico desses mesmos estudos. Agora, se quisermos deslocar essa discussão para uma ideia de pensamento pós-colonial, eu penso que podemos encontrar uma harmonia nessa discussão. Não é um pouco liberados já daquela estrutura e daquela armadilha que qualquer estrutura guarda, dos próprios conceitos e da aplicabilidade de determinados conceitos formulados aqui em outros espaços onde eles não cabem, etc. Podemos projetar uma ideia de pensamento, não é? De pensamento pós-colonial que contemple também, como muitos autores pós-coloniais já contemplaram, a violência que esse mesmo tempo abriga e, por vezes, alimenta. Eu gosto muito de utilizar, em vez do termo, enfim, de manter o termo pós para me referir ao plural de pó, ou seja, de poeira, de pensar a manutenção do colonial no tempo pós-colonial, a partir desse elemento, desse vestígio que se impregna nas coisas e nos dão a visibilidade de uma continuidade. Portanto, naturalmente, o tempo colonial não foi extinguido com as independências, ou melhor, a praxis colonial não foi extinguida com as independências. Há elementos que transitam de um tempo para o outro. Há formas de colonialidade, como desde os anos 70 na América Latina vinham sendo chamadas, que interferem e atrasam todos os movimentos de emancipação das diferentes nações. Agora, é muito importante também que nesse processo, quando pensamos no continente africano, não caiamos num dos riscos mais habituais, penso eu, de, ao alertar para a presença de vestígios pós-coloniais em vestígios coloniais em tempos pós-coloniais, de equiparar os dois tempos. E, de maneira insidiosa, por muito bem intencionada, de aliviar o peso que teve o colonialismo em todo o processo histórico nesses países. Portanto, ao chamar a atenção para a contradição dos tempos pós-coloniais, devemos ter em conta que muito mais foi feito em 50 anos de independências no continente africano do que em 500 anos de dominação portuguesa naquele mesmo continente. Basta para isso observar alguns dados, como, por exemplo, as taxas de alfabetização deixadas pelo colonialismo português e compará-las com o que existe hoje, apesar de todos os problemas, não é, que verificamos e de todos os problemas contra os quais os intelectuais desses contextos se insurgem. Portanto, eu observo com um pouco de distanciamento a questão dos estudos pós-coloniais,
mas com uma certa atenção, porque eu observo também que digamos assim, os críticos canônicos dos estudos pós-coloniais, no fundo, deram continuidade a alguns trejeitos do tempo antigo. Por exemplo, raramente encontramos nos clássicos pós-coloniais escritos em língua inglesa uma única referência bibliográfica que remeta a países de língua espanhola, por exemplo, ou de língua portuguesa, por exemplo. A discussão é muito interna, é muito intralinguística. Parece que só o mundo de língua inglesa conta. Nos primeiros grandes manuais de língua inglesa dos estudos pós-coloniais. Nós encontramos na França o mesmo problema, nos estudos francófonos, não é? Raramente são incorporadas referências de outros contextos. E reparem, o grande dogma, digamos assim, dos estudos pós-coloniais ao longo dos anos 90, 2000, tinha a ver com a noção de hibridismo. Ora, é um conceito que vem sendo trabalhado na América Latina desde o início do século passado, não é? Portanto, essa ausência de contato que se deve à língua efetivamente, mas que não foi propriamente problematizada durante muito tempo, nos deve também deve ser considerada na avaliação que fazemos desses estudos. E, portanto, há uma linha de continuidade aqui, não é? De poderio simbólico e material que vem de trás. E seria um pouco isso. Eu gosto mais de trabalhar com a ideia de poeira, mais do que de não é? De transição temporal. Sim, sim. Poderia nos falar um pouco sobre a contribuição de Edward Said, em especial, para, enfim, dentro do bojo, né, digamos assim, dos estudos pós-coloniais? Um dos autores, né, a quem você se refere, naturalmente, é Said, com o pressuposto da geografia, antes de mais nada, de uma necessidade de mudarmos, digamos assim, sairmos, né, do império da categoria tempo para a categoria espaço, não é? Então, em relação a Said, especialmente, não é? Qual a produtividade da obra dele? Naturalmente, o seu livro nos traz isso. Eu gostaria só que você sumariasse aqui, por favor. O Said, o Frantz Fanon, são grandes nomes que acabam por ser incorporados como na função de precursores, não é, de todo esse campo de estudos que é fundamental, mas não é desprovido de contradições, não é? O campo de estudos, essas figuras são fundadoras de fato, não é, pela radicalidade do pensamento que oferecem em seus devidos momentos, mas ao mesmo tempo o Eduardo Said é uma figura que mantém a sua atualidade. Se observarmos a produção literária produzida em determinados universos, a produção cinematográfica, as séries que são hoje consumidas de maneira voraz por grande parte da população, eu penso que as séries hoje têm um papel estruturador absolutamente decisivo. Digamos assim, essas linguagens ainda são atravessadas pelo problema de que nos falava Eduardo Said quando, nos anos 80, apresenta o orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente, que já nesse subtítulo nos informa que essas duas categorias, o Oriente e o Ocidente, são duas categorias inventadas, obviamente, em benefício de uma delas e em prejuízo também de uma delas. Portanto, e ao mesmo tempo não existe Oriente sem não existe Ocidente sem o Oriente. Da mesma maneira que Fanon defendia
uma década e meia antes que não existiria a Europa sem a África. A Europa é uma grande invenção da África. Ele invertia os termos da equação para mostrar como a África, a Europa se beneficiava de toda aquela expoliação e aquela dominação desumana secular. Said é muito importante porque ele lida com, nesse livro e em outro muito importante chamado Cultura e Imperialismo, com um material canônico que até então nunca tinha sido observado por aquela via, quer dizer, nunca tinha sido usada a metodologia que Said empregou para observar obras como No Coração das Trevas, de Joseph Conrad, e tantas outras que estruturaram a nossa maneira de ver e de ler. A nossa também, mesmo, digamos assim, a maneira mundial de ver a literatura, inclusive nos contextos de formação colonial. Pela primeira vez, ou quase, Joseph Conrad seria lido por um ângulo até então insuspeitado. No fundo, Eduardo Said queria nos mostrar que, para lá dos canhões, para lá da ocupação humana, havia um elemento decisivo que participava nessa invenção do Oriente pelo Ocidente. E esse elemento eram as ideias, as formas, a literatura, o modo como as artes foram partícipes, cúmplices de um investimento de dominação que durou séculos. Mesmo aquelas literaturas que se apresentavam e que continham elementos bem intencionados. E eu penso que o exemplo de No Coração das Trevas é luminoso para entender a força que tem e que teve o Império para a definição dessa constelação. E a geografia desempenha um papel decisivo em todo esse repertório. Aliás, observando o título de Joseph Conrad, No Coração das Trevas, no fundo é uma metáfora para dizer Congo. O nome do livro não é Congo, onde a narrativa se ambienta majoritariamente. É No Coração das Trevas. E, no fundo, sempre houve essa divisão entre escuridão e luz, selvageria, civilização. Sempre houve, de maneira explícita ou implícita, no corpus analisado pelo Edward Said das grandes obras europeias. Claro que aquilo causou uma agitação enorme, porque ele estava mexendo com nomes consagrados, não é? Intocáveis. E estava lendo-os de maneira até então... enfim, estava explorando essas obras de uma maneira distinta do que havia sido feito até então. A importância de Eduardo Said para esta obra em questão, para esta leitura que eu faço do campo literário moçambicano, é grande no sentido em que, antes de começar a falar do espaço representado pelos autores moçambicanos, eu trabalho o espaço representado pelos autores coloniais, ou seja, autores portugueses que viviam na antiga colônia e que representavam também, embora de uma maneira esteticamente muito mais frágil do que o corpus analisado por Said, representavam, sob os mesmos termos e a partir de um mesmo nível de preconceito, o território moçambicano. E ali o espaço não seria metonimizado pelas trevas, mas sim pelo mato. E essa ideia é muito bem explorada no livro de Francisco Noa, O Império, Mito e Miopia, em que ele observa precisamente que o mato constitui-se como grande metonímia
do olhar colonial. Portanto, naquela terra não havia nem história, nem geografia, nem humanidade, não é? E era preciso ocupar todos esses lugares. O lugar da existência, o lugar das coordenadas da existência, o tempo e o espaço. Portanto, o Edward Said, tal como a Mary Louise Pratt, que tem um livro majestoso chamado Os Olhos do Império, e o Francisco Noa, no Espaço de Língua Portuguesa, são três autores fundamentais para entendermos as relações que se deram entre a miopia imperial e o espaço que esse mesmo olhar enviesado procura representar. E é interessante ver também que todos eles, de alguma maneira, dão prioridade a esse elemento, ao elemento do olhar. Nós temos os olhos do Império, temos Império, Mito e Miopia. Enfim, o Eduardo Said não inclui o olhar, nem a miopia, nem a cegueira em nenhum título, mas em todas as páginas a ideia de olhar enviesado figura. Certo. Nazi, um dado instigante do seu livro é exatamente relativo à particularidade antagônica, naturalmente, do campo literário moçambicano. Você poderia destacar alguns desses antagonismos a partir de determinados autores, em especial Baca Cossa e Mia Couto. O que diferencia esses autores dentro do campo literário moçambicano? Uhum. Eu não sei se são antagonismos, não é? Pelo menos não sei em que sentido seria, não sei antagonismos abertamente explicitados por eles ou que podemos intuir. Enfim, não sei se... Eu me refiro à tradução dos antagonismos da vida social em suas obras. Sim, são dois autores muito importantes, né? Eu diria que são decisivos para a configuração atual e para o caminho trilhado da literatura moçambicana. E ambos são fundamentais e, de certa maneira, fundacionais, se pensarmos apenas no tempo pós-independência, por diferentes motivos. O Mia Couto, ele estreia-se de maneira muito interessante. Ele sempre se estreou nos diferentes gêneros de maneira muito, muito, muito impactante, não é? Muito interessante mesmo, na poesia, na crônica, no romance, no conto. Eu costumo dizer que as obras de estreia em diferentes gêneros do Mia Couto são absolutamente notáveis. Mas, quer dizer, eu penso no livro de poema Raiz de Orvalho, Vozes Anoitecidas no conto, Terra Sonâmbula no romance, por aí vai. São obras que marcam um tempo da literatura moçambicana e seguirão marcando um tempo daqui a 200 anos, se ainda houver mundo. Não é? São narrativas estruturadoras, estruturantes, se quisermos. Não é? A partir dali, o campo pode ir por caminhos diferentes, porque ele já ocupou um dos lugares, uma posição. E o Mia Couto tem uma recepção no início que é problemática, isso já foi abordado pelo campo crítico. É uma recepção problemática porque ele se desvia, de alguma maneira, do que estava previsto ou do que até então havia sido produzido, especialmente a partir da independência. E, sobretudo, por se afastar de uma certa tendência realista. O que ele propõe, de fato, é uma abertura muito grande a todos os níveis, e não apenas no nível linguístico, pelo qual ele costuma ser observado, mas a todos os níveis ele propõe uma grande abertura, e aquilo produziu entre figuras, não é, ligadas ao jornalismo, à própria literatura, escritores menores, de alguma maneira,
reagiram de maneira bastante visceral àquela proposta. Mas não é o tempo deu razão ao Minha Couto, e é uma figura que acabou por se constituir como o porta-voz, inclusive a nível internacional, da literatura moçambicana. É o autor que, de alguma maneira, abre portas para outros autores, é o autor mais traduzido e mais lido, e talvez um dos mais lidos do mundo hoje em dia, porque ele penetra por territórios no espaço da recepção, também insuspeitados. Não é um autor que é lido na academia, na universidade, não. Ele é um autor que é lido pela vendedora de flores, pela dentista, pelo operário, enfim, pelo advogado. Ele atravessa. Ele foi conquistando espaços de recepção também em todo o mundo e em várias direções. Ele tem, portanto, esse duplo papel muito importante, não é? Por um lado, do ponto de vista literário, ele abre algumas vias, ele potencializa algumas veredas no início de carreira, não é? E depois ele dá continuidade a esse projeto. E vai diversificando esse projeto, inclusive do ponto de vista linguístico. Nós encontramos em 2006 um livro chamado Outro Pé da Sereia, em que ele dá uma cambalhota na expectativa do leitor, que já estava acostumado ao Minha Couto do neologismo, por exemplo. E ele, em O Outro Pé da Sereia, sai dessa rota e procura uma outra via também no campo da expressão. E a segunda grande função do Minha Couto é o de abrir portas, não é? Muita gente que estuda Paulina, Ungulani, João Paulo Borges Coelho, chegou a esses autores porque primeiro conheceu o Minha Couto e depois se interessou e quis saber o que havia para lá de Minha Couto em Moçambique. O Ungulani Bacacossa tem uma obra menor do ponto de vista quantitativo, mas igualmente não é fundacional em alguns sentidos também. Ele tem a primeira grande... É o autor do primeiro romance, não é? Que na primeira edição foi apresentado como um conjunto de contos, mas devido precisamente ao elevado grau de unidade, não é, entre essas mesmas narrativas curtas, passou a ser considerado também pelos editores como um romance, que é o Alalap, que é uma novela, uma narrativa, absolutamente distópica de um momento crucial da jovem nação moçambicana. É um livro publicado na segunda metade da década de 80, e que tem o condão de agitar todas aquelas águas, por muito que naquelas águas não haja tantos leitores como gostaríamos que houvesse, mas entre o universo intelectual, entre o universo político, aquela narrativa causou um grande alvoroço, um grande impacto, não apenas pela temática. No fundo, o Ungulani estava mexendo ali com um herói fundador da nova ideia de nação moçambicana, e com ele estava aprofundando uma provocação muito visceral ao próprio partido que se encontrava no poder e que ainda hoje se encontra, ainda que sob outra forma. E aquilo realmente, do ponto de vista do conteúdo, mas também da expressão literária, é absolutamente novo. O que o Ungulani faz ali é abrir, tal como o Minha Couto tinha feito com Vozes Anoitecidas, o Ungulani oferece também, poucos anos depois, no romance, uma série de possibilidades. Ele abre as possibilidades estéticas do campo literário moçambicano, e depois ele dá continuidade. Embora não da mesma maneira que o Minha Couto publica muito mais, é certo, mas o Ungulani Bacacossa, isso não é nenhum valor
acrescentado nenhum defeito, publicar mais ou menos, não é? Eu até costumo achar graça ao escritor que publica menos. Tende a ter um tempo suficiente de gestão e digestão, não é? Da realidade, da leitura que ele faz da realidade. Mas, enfim, há autores que publicam muitíssimo e não erram na pena, não erram. Portanto, isso não é um valor em si. Mas o que eu quero dizer é que o Ungulani Bacacosa vai produzindo de maneira mais irregular, digamos assim, do ponto de vista quantitativo, mas vai apresentando sempre novas hipóteses de leitura e novas possibilidades ao campo literário também. Por exemplo, ele é um dos autores que finca pé, não apenas, não é, mas finca pé na cidade de Maputo. Essa grande esquecida, talvez, do romance moçambicano. O romance moçambicano privilegiou sempre territórios rurais ou territórios imaginados, não localizados diretamente, não é? E Maputo foi sendo mais ou menos esquecida. Quem ocupa em primeiro lugar esse espaço é o Ungulani Bacacosta nos seus romances. Por isso também tem um lado muito interessante, e ele é também dos poucos que nesses romances ambientados em Maputo inscreve o indivíduo que pertence à condição social do próprio autor. Por vezes ali nós nos confundimos até com a figura do narrador e do autor. Portanto, o Ungulani envereda por um caminho diferente, muito ousado também, ambos, não é? De maneira muito diferente, ambos são muito ousados e tiveram que assumir vários riscos quando produziram essas hipóteses. Eu penso que são dois autores muito, muito marcantes, e é bom para um campo literário que tenham dois autores tão distintos e, ao mesmo tempo, tão rompedores, como se diz em língua espanhola, não é? Que rompem com tantas práticas e tantos hábitos consolidados. Nazi, pois é, aqui, Osiane Juliene Ramos está nos dizendo tudo aqui sobre esse encontro, tá bom? Muito obrigado. Pois é, o seu livro é inspirador, sim, não é? E me inspira especialmente em relação a um autor, não é? Que eu comentava aqui em off com você, que é Aldino Muyanga. Inclusive, este nosso nome, Banja, não é? Vem muito da ênfase, não é? Que você dá na abordagem desse grande prosador que é Muyanga. Poderia nos falar um pouco aqui sobre o lugar de Aldino Muyanga no campo literário moçambicano? Sim, é um lugar complexo, como são todos, não é? Cada um representa uma grande complexidade, não é? Falamos antes do Mia, do Ungulani, cada um representa uma grande complexidade e é difícil sintetizá-la. O Aldino incorpora o complicador, não é? De ser um autor que vive fora do país, é um dos poucos, né, escritores moçambicanos consagrados que vivem fora do país. Poderíamos citar um outro caso emblemático, que é o Luiz Carlos Patraquim, mas há pouquíssimos, né? E isso diferencia também o campo literário moçambicano de todos os outros, de todos não, de muitos campos literários africanos, sobretudo de língua inglesa e francesa, não é? Os autores costumam viver nas antigas metrópoles ou, enfim, ou nos Estados Unidos. Mas voltando ao Aldino Muyanga, é um autor que opta por apresentar uma proposta do ponto de vista linguístico quase clássica, o português que ele atualiza em seus romances ou contos, é um português clássico permeado por noções, por elementos, como a banja, não é? Que apontam para um outro universo cultural. Ele nacionaliza a língua portuguesa a partir desses elementos e, sobretudo, a partir de uma concepção
muito própria da Terra, de conflito. O conflito, que é o elemento detonador de qualquer literatura, pode ser usado como objeto de distinção entre as literaturas. Como cada contexto nacional, ou cada contexto linguístico, ou o que quisermos, regional, enfim, como é que operamos com o conflito? Ou melhor, o que pode ser o conflito para mim e o que pode ser o conflito para o Aldino Muyanga, que vive outro universo cultural e tem outra experiência, e dentro desse universo cultural tem a particularidade de conhecer, como poucos escritores, o espaço suburbano. Portanto, são vários acúmulos, não é, de elementos que apontam depois para a necessária especificidade da literatura do Aldino Muyanga. Eu, particularmente, vejo o modo diferente como ele lida com com questões muito importantes destas literaturas: a morte, o segredo, o rumor, tudo isso a partir de um português clássico que por vezes nos remete ao século XIX, sem nenhum, isso não é, mas tudo isso junto é muito instigante. É muito instigante ver como um autor apresenta uma realidade a partir de uma linguagem, de uma língua que parece bem comportada, mas que depois com o andar da carruagem e com a evolução dos acontecimentos, nos apercebemos que estamos diante de uma realidade que não é propriamente a nossa. O que Aldino Muyanga nos oferece, portanto, é uma certa concepção da diferença, não é? E uma reivindicação pela manutenção da diferença. Eu penso que isso é muito importante num universo que tende a se igualizar, a se uniformizar, e quando isso acontece, sabemos que são sempre essas pessoas marginalizadas que o Aldino faz habitar em suas narrativas, que são as primeiras a desaparecer, não é? Portanto, é muito interessante como, do ponto de vista formal, ou melhor, no que se refere à forma e ao conteúdo, o Aldino Muyanga nos surpreende. Certo, certo. Nosso tempo está chegando ao fim, lamentavelmente, Nazi. Então, gostaria que, para encerrar, que você respondesse aqui, por favor, a essa questão colocada por Venerson Fontelas. O ensino de literatura no ensino médio parece viver em crise, quanto mais no que se refere às literaturas africanas de língua portuguesa. Consegue comentar o porquê disso e se há alternativas? Eu penso que estamos agora em um momento de reconstrução, não é? E com a sensação de que tentaram dizimar tudo há muito pouco tempo atrás. Quer dizer, desde há mais ou menos 10 anos, passamos por um processo no Brasil de desabamento, não é? De tudo que tinha sido anteriormente construído. E claro que isso tem efeitos no campo do ensino, na prática do ensino. Eu lembro-me, quando eu era professor na UFRJ, que me diziam, não é? Eu tinha muitos alunos que viviam na periferia do Rio de Janeiro e que me diziam que gostariam de ser professores de literaturas africanas, mas o contexto social no qual eles estavam inseridos não favorecia. Por quê? Porque o diretor da escola tinha uma visão política similar àquela visão dantesca que nós conhecemos até bem pouco tempo atrás. Que, além disso, havia uma espécie de interferência de determinados grupos religiosos. Nós sabemos quais são também. Portanto, a articulação desses poderes absolutamente conservadores e castradores de qualquer ideia de diferença inibiu e continua inibindo, infelizmente, é um processo, continua inibindo qualquer horizonte, não é, de aproximação a essas literaturas que não são as primeiras literaturas a nos serem oferecidas quando somos alunos em nenhuma escola
a não ser nas escolas africanas. Portanto, nós já partimos de uma espécie de déficit, não é, histórico, e devemos agora juntar a esse déficit todo o atraso construído e levantado pelas forças abjetas que nos governaram nos últimos tempos. Portanto, é um trabalho a ser feito, um trabalho de reconstrução que deve ser visto e encarado com muita paciência. Da mesma maneira que as literaturas africanas, desde os anos 70 no Brasil, se ergueram, inclusive num contexto, num quadro de ditadura militar, e se consolidaram ao ponto de o Brasil hoje ser, penso eu, talvez a capital literária no campo crítico, a capital da República das Letras Africanas, pelo número, pelo volume, pela qualidade da produção crítica aí realizada. Da mesma maneira que isso foi sendo construído no braço por algumas figuras, como a professora Maria Aparecida Santilli, a professora Rita Chaves, o professor Benjamin Abdala Júnior, a professora Tânia Macedo, Laura Padilha, Carmen Tindó, Maria Nazaré, enfim, todo esse conjunto de pessoas que surgiram e foram surgindo e foram dando continuidade ao trabalho e foram apetrechando as bibliotecas públicas do Brasil da maneira Mário César Lungarinho. Como? Mário César Lungarinho, Benjamin Abdala, enfim, alguns tantos colegas. Sim. Eu começo a citar nomes e vou deixar alguns pelo caminho, infelizmente, não é o risco. Mas você complementa. Todos eles, quer dizer, se a gente observar para o exemplo dessas pessoas, teremos já um recurso, não é? E, sobretudo, ter em conta que é um processo que exige paciência, e se lidarmos com esse material, com o respeito e a dedicação, não é, devidas, já estaremos dando um grande passo. Nazi, que pena, não é, chegarmos aqui ao fim. Um prazer enorme falar com você aqui. Prazer foi meu. Neste nosso projeto de extensão, não é? Ligado à FALE, o FMG, ao nosso NEIA, Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, aqui no nosso canal Literafro. Nazi Ahmed Khan, um dos pesquisadores, professores, ensaístas mais importantes no campo das literaturas africanas de língua portuguesa. Muito obrigado, Nazi, um grande abraço, obrigado a todo mundo que esteve por aqui. Deixei o recado, enfim, né, para encaminharem e-mail para o literafro@gmail, solicitando o certificado. A presença aqui está computada. Um grande abraço, Nazi, obrigado. Um grande abraço, Anelito, e obrigado a você e a todos os que nos acompanharam. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.